Gente, nós estamos em setembro, né? Desde a semana passada, nós estamos falando sobre Setembro Amarelo. Semana passada falamos sobre essa movimentação, né? Sobre Setembro Amarelo para prevenir, né? Tantas causas de suicídio. Semana passada falamos de suicídio. Hoje, nosso tema é depressão. Semana que vem, já vou adiantar para você, spoiler. Vou fazer um spoiler aqui, que semana que vem nós vamos falar sobre ansiedade. Então, só para você saber que hoje nós vamos focar no tema depressão para a gente compreender melhor, para a gente se ajudar e poder ajudar o próximo, né? Isso mesmo. E para isso a gente vai receber aqui a psicóloga Carolina Montanieri. Seja bem-vinda. Bom dia, padre. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Então, Carolina, nós vamos falar sobre depressão, né? Eu queria que você falasse de maneira bem clara para as pessoas poderem compreender melhor, talvez se identificar, o que é a depressão. Tá. Para quem está nos assistindo, depressão nada mais é do que uma ausência de fonte de reforçamento. Então, fonte de prazer. Então, aquela pessoa que às vezes tem a rotina, mas às vezes ela não faz as coisas que ela gosta. Então, por exemplo, ela apenas sobrevive. Ela não come uma coisa que ela gosta, ela toma banho por ter que tomar. Às vezes ela tem uma rotina que ela não gosta tanto, ela faz por obrigação e o trabalho deixa a desejar. Então, normalmente depressão, mas para os leigos entenderem, é a ausência da fonte de reforçamento, fonte de prazer. Ela faz aquilo que está ali no automático, mas ela não faz aquela coisa. Quando a gente fala que as pessoas estão com aquela visão colorida, que as pessoas estão felizes, normalmente a depressão a pessoa não tá. Então, de uma vez por todas, depressão não é frescura. Não. E depressão, é até importante falar para as pessoas que depressão não é uma doença, é um transtorno. Então, como que a gente vai tratar uma coisa que não tem cura, né? Então, assim, o transtorno, na verdade, a gente pode entrar com um tratamento. Então, como que seria? Medicação, terapia, rede de apoio. Então, normalmente, quando a pessoa ela tem esse transtorno, é porque alguma coisa ali aconteceu com a baixa fonte de prazer que levou a pessoa a não ficar mais feliz com as coisas da vida. Então, entendendo melhor ainda, né? Você está falando que não é uma doença. Isso, na verdade, é um transtorno. Então, a pessoa, não que ela não é genético isso, né? Ela pode ter uma carga hereditária, sim, quando o pai ou a mãe tem, mas, na verdade, ela pode adquirir isso ao longo da vida, porque o que acontece? Alguma coisa ali aconteceu, algum quadro, para virar o transtorno. Então, algum comportamento aconteceu, ou ela terminou um relacionamento, luto na família, e entende que isso acaba não virando, pode virar uma doença com algum outro tipo de contexto mental, mas isso acaba sendo um transtorno. A nossa vida, ela é marcada por situações tristes, marcada por traumas, né? Então, a administração ou a má administração destes traumas pode ter como consequência a depressão. Pode, sim. Normalmente, a pessoa que está tendo uma rotina, ela acaba tendo algum episódio na vida dela. Às vezes, ela perdeu o emprego, luto de algum ente querido. Então, o que acontece? Ela acaba tendo algumas estratégias para lidar de frente com isso. E quando ela não cria estratégias corretas, ela acaba tendo que ter uma rotina mais de sobrevivência. Então, entra no piloto automático. Quando entra no piloto automático, é quando a pessoa acaba adquirindo um pouco de comportamento depressivo, que ela fica mais triste. É importante as pessoas entenderem que a tristeza pode sim levar à depressão. Então, por isso que a gente precisa, às vezes, ficar atento, né? A gente deve estar conversando aqui... Então, dá um exemplo, assim, sobre essa tristeza de comportamento. Dá um exemplo para as pessoas identificarem melhor. Comportamento de tristeza e comportamento de depressão. A depressão é um transtorno. Agora, um quadro de tristeza, a pessoa acordou triste. Não aconteceu nada, ela simplesmente está triste. Agora, se esse comportamento ela começa a perceber que ela está semanas assim, dias consecutivos, pode virar um quadro depressivo. Então, por isso que às vezes os leigos falam, é frescura. Não, não é frescura. Porque a partir de um momento, de um quadro depressivo, a pessoa ela pode ter níveis depressivos. A gente às vezes já escuta, né, de pessoas que não conseguem levantar da cama, não conseguem tomar banho, às vezes perdem o emprego, né, porque é aquela tristeza tão profunda dentro do corpo da pessoa que ela não tem mais motivação para viver. Então, normalmente começa com um quadro de tristeza leve. E aí, se a pessoa percebeu que está dias consecutivos, semanas consecutivas, tem que procurar ajuda. A gente vê nas redes sociais algumas pessoas que às vezes dizem assim, tem dia que a gente não vai acordar bem, que a gente vai estar triste e tá tudo bem em não estar bem.
uma vez ou outra, né? Comum, de maneira né, esporádica. gente? É comum, é humano. Nós, né? Temos aí os altos e baixos da vida, mas se isso persiste por muito tempo, é importante a gente estar atento a nós mesmos e muitas vezes a pessoa só vai notar isso quando a situação já está bem agravada, não é? Então, uma dica para a família, para as pessoas, para os amigos, né, identificarem se a pessoa está assim, realmente num quadro depressivo ou se faz parte aí do cotidiano dela, é só uma fase mesmo ruim. Isso, é importante até as pessoas entenderem, às vezes os filhos, o cônjuge, ou às vezes algum colega do trabalho, que tá ali no piloto automático. Então, se você convida para alguma coisa, a pessoa ela não tem muito prazer em fazer algo diferente. A pessoa, às vezes, ela não consegue muito sair da zona de conforto, ou sair da rotina, porque algo vai acontecer. Então, ela tem, às vezes, uns comportamentos mais tristes, mais depressivos, que é aquela coisa que não tem muita motivação. Então, quando ela apresenta uma característica mais de constante, né, é porque ela tá num contexto já depressivo, sim. Ô, Carolina, é a pessoa que ela já faz tratamento, ela já tem consciência que ela tem esse transtorno, que existe ali fases, né, que ela tem predisposição para isso, fases, como o senhor falou, né, altos e baixos. Existe como pode trabalhar com a prevenção? Quais são as maneiras de prevenir o agravamento? Olha, a prevenção de qualquer transtorno, principalmente a depressão, é a pessoa ter uma rotina de prazer. Às vezes aquele autocuidado de skincare que a gente faz no nosso rosto, aquele final do dia que a gente vai preparar uma comida gostosa, aquele tempo de qualidade com o marido e os filhos, né? Então, quando a pessoa ela tem essa prevenção de fonte de prazer, é aquilo que eu falei, né? Pra gente evitar uma depressão, é ter mais comportamento de prazer ao longo do dia, da rotina. Você fazer uma unha, você sair para conversar com seus amigos, ligar para a mãe, oi mãe, tô com saudade, te amo. Então isso são coisas ao longo do dia, da semana, que a pessoa ela vai despertando pequenas doses de prazer que vai prevenir um futuro quadro depressivo. Mas isso você está falando muito assim da atitude que a pessoa pode fazer, né? Mas às vezes a pessoa que tem depressão, ela não consegue ter muito estímulo. Eu digo assim, uma prevenção também dela tomar cuidado com o que é externo, né? Certas pessoas, certos ambientes que podem ser, podem agravar isso é fato. Dani, a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia, principalmente com as redes sociais, porque muita coisa é tóxica. Às vezes a gente vê que as pessoas estão lindas, maravilhosas e felizes nas redes sociais e às vezes não estão. Então, assim, talvez prevenção, às vezes, de um colega, um marido, um filho, até um colega de serviço, é sempre importante fazer esse convite, perguntar se a pessoa tá bem, não aquele oi, tudo bem, como praxe, sim, como que você tá mesmo, de verdade, como que tá a vida? E fazer esse debate gostoso da semana, como que tá, porque isso a gente vai percebendo ali o que a pessoa tá fazendo e a gente socorre quando é necessário. Uma pergunta muito importante é sobre a idade. Não existe idade, não existe gênero, né, para depressão. Então, todos nós estamos sujeitos à depressão. Sim, todos, desde criança, adolescente até os idosos. Normalmente a gente considera que tem uma taxa muito mais aguçada nos idosos. Por quê? Por conta da fonte de prazer. Então, às vezes são os filhos que não visitam, às vezes é a perda do emprego, às vezes é a aposentadoria, que o idoso está ali sem uma rotina diária. Então, normalmente se dá em idosos, mas pode ser acarretado em qualquer idade. Por quê? Porque às vezes a pessoa, um adolescente ou até um adulto, não tem aquela rotina motivacional, não tem uma rede de apoio e, consequentemente, vai surgindo comportamentos depressivos. E ainda dentro da qualidade de vida, né, do que se fala ainda sobre prevenção, a qualidade de vida que traz uma atividade física, uma alimentação saudável, isso influencia? Muito. A alimentação, uma higiene do sono, você fazer uma atividade física. Então, às vezes, não são aquelas pessoas que precisam estar na academia todo santo dia. Às vezes, uma caminhada no bairro, levar o cachorrinho para passear lá embaixo, né? Fazer uma alimentação um pouco mais saudável, aquela famosa reeducação alimentar, né? Então, normalmente, quando a pessoa ela tem uma noite de sono gostosa, ela vai prevenir uma insônia, por exemplo, né? Então, quando ela tem esses 3 pilares, alimentação, atividade física e o sono, ela consegue prevenir, sim. Bacana. E olha, dentro disso, a gente percebe que ainda é um tabu, né, gente? O padre comentou agora comentou sobre as redes sociais, que as coisas parecem estar tudo bem, né? E quando você menos espera, não é bem assim. A gente precisa quebrar esse tabu, né? As pessoas precisam falar e ficar tranquilas, dizer, gente, hoje eu não tô bem. É importante que você fale.
Fale para nós o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, quando a gente fala o que a gente está sentindo, Carolina. Normalmente, quando a gente fala o que a gente está sentindo, primeira coisa é a psicoeducação e a estimulação socioemocional. Então, quando a gente fala, primeiro, estamos modelando o comportamento dos outros. E a partir do momento que a gente verbaliza o que a gente está sentindo, a gente bota para fora aquilo lá. Então, por exemplo, na hora que você acorda, colocar uma música gostosa, ir tomar um banho, tomar um café, dizer eu te amo para o seu marido, para sua esposa quando você acorda. Então, normalmente, quando você expressa, até na linguagem corporal, a vestimenta que a gente usa já está emanando energia boa para o mundo, então as pessoas vão perceber. Então, às vezes, se a gente percebe aquela pessoa que está mais quietinha, está com uma postura corporal um pouco mais reservada, é bom lá perguntar, oi, tá tudo bem? Quer alguma ajuda? Quer conversar? Né? Isso é muito importante. E como lidar com... eu não sei se a Dani já passou por isso, mas às vezes a gente convive com pessoas que a gente nota sintomas depressivos. Sim. Só que a pessoa ela não aceita isso, ela nega. Então, como ajudar uma pessoa que tem essa postura de negação? Primeiramente é conversar, né? Então, assim, é conversar como que é a rotina, o que ela faz da vida. Às vezes perguntar lá da infância, adolescência, o que ela fazia, o que ela gosta de fazer, que música que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de cozinhar. Então, quando a gente vê a pessoa com um comportamento um pouco mais reservado e tendo acesso, porque a gente já vem e fala, olha, você precisa de ajuda, a pessoa ela vai querer se defender. Ela fala, não, eu não preciso. Então, aí conquistando a pessoa, né, com um relato verbal, e aí depois que a gente perceber, olha, tô sentindo você um pouco diferente, você já fez uma terapia, já procurou uma ajuda medicamentosa, a sua família sabe como que você tá agindo, então é sempre importante o diálogo, fundamental. E sabe, gente, é importante a gente ter consciência que se você percebe que você tem esses sintomas, não tenta mascarar, não sabote a sua vida, sabe? Não se sabote, porque às vezes a gente acha que a gente é o nosso melhor amigo, né? As nossas vontades falam, não vou falar não, porque senão minha mãe vai fazer tal coisa. Não vou dizer, porque senão minha mulher vai ficar preocupada. Olha, você é muito importante para Deus. Não existe ninguém nesse planeta Terra que é mais importante que o outro. Mas para Deus todo mundo é importante. Então é importante que você fale, né? Procure alguém que você confie. Às vezes as pessoas não se sentem seguras, né? Para falar com alguém, com as pessoas que ela mora dentro da própria casa, né? Isso mesmo. E às vezes também a gente costuma fazer aquilo que você já disse, né? A gente pergunta, oi, tudo bem? Mas só por formalidade. Educação, né? Então, você que nota que alguém está meio triste, está meio para baixo, ou independente disso, que a gente tem essa postura de acolhida sempre, né, de realmente saber ouvir, porque muitas vezes a gente não está disposto a ouvir. E aí as pessoas vêm falar, contar sobre as suas experiências, sobre aquilo que está passando, a gente, na correria, eu não tenho tempo, né, eu não tenho tempo. Então é importante a gente ter tempo para ouvir as pessoas, não é? Então, nós estamos aqui conversando com a Carolina e se você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando, tem perguntas para fazer, mande pelo nosso WhatsApp, você pode colocar também lá no nosso Instagram. Aliás, está aparecendo aí o Instagram da nossa querida psicóloga aqui, a Carolina, você pode segui-la e com certeza ela tem muito a nos ensinar, compartilhar suas experiências conosco lá na rede social dela. E eu também quero tirar uma dúvida com você de pessoas que nos acompanham de lugares bem distantes do nosso Brasil. Às vezes a gente tem regiões do Brasil que tem muito acesso a apoio, a redes de apoio. Tem lugares que não tem, né? Que ainda está sendo criado conforme a necessidade, a demanda também da região. Que orientação que você dá para uma pessoa que nos escuta agora, ela se sente mal, ela percebe que ela tem esse transtorno, mas ela não sabe por onde começar. Como que faz? Olha, é muito complicado porque às vezes eu já recebi gente no consultório, né, que às vezes não consegue falar pro marido, pros filhos e não tem amigos. Então, a primeira coisa de tudo é fazer terapia, né? Porque terapia é mudança de comportamento, é autoconhecimento. Só que às vezes, se a pessoa lá não tem condição financeira, a gente entende, às vezes ir para um grupo, às vezes um grupo de crochê da cidade, às vezes ir para um grupo de dança, ou às vezes na igreja, enfim, grupos de apoio. O próprio nome já diz, apoio. É a gente se apoiar, às vezes, que infelizmente dentro das nossas casas não tem. Então, rede de apoio é a dica que eu sempre dou. E tem uma pergunta de uma pessoa que quer participar com a gente, vamos ver, ela mandou pelo WhatsApp, 0 operadora 12 99724
2200. É a Renata Espíndola, de Salvador, na Bahia. Bom dia. Como posso ajudar meu filho de 23 anos com ansiedade e depressão? Ele já está tomando a medicação que o médico passou. Como que a mãe, Renata... Obrigada, Renata, pela pergunta. Como os pais podem colaborar melhor com o tratamento? Bom, agradeço a pergunta da Renata. Quando o adulto de 23 anos, adolescente, enfim, já está tomando a medicação, é muito importante as pessoas que estão de casa entender que a medicação ela é fundamental, mas sem a mudança de comportamento, ela só vai mascarar. Então, para a gente evitar de tomar essa medicação a longo prazo, a terapia é fundamental. Então, no caso dessa pessoa de 23 anos, está com depressão e ansiedade. Olha só que ruim esse sentimento. A medicação, ela é ótima, mas sem a mudança de comportamento, ela não vai conseguir aprender como lidar e controlar isso. Então, como não é doença, é um transtorno, como que a gente vai tratar algo que não tem cura? Então, a gente precisa aprender a manejar o controle da ansiedade e depressão com terapia, rede de apoio, atividade, alimentação, higiene do sono, para a pessoa conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Mas como que os pais podem lidar melhor? Por exemplo, tô querendo dizer assim, né? O pai que às vezes ele acha que ele tá ajudando, pergunta, não te acordou melhor? Você tá bem? Vai jogar bola, vai tomar banho, come isso daqui que faz bem. Agora faz aquilo, faz aquilo. Quero que você dê orientações aos pais, atitudes simples que os pais podem ter com o filho. Eu acho que assim, tempo de qualidade. Então, às vezes, ficar fazendo muita coisa para esses filhos vai acabar passando um pouco a mão na cabeça. Perguntar, filho, o que você espera de mim? Porque às vezes o filho, ele tá lá com muita ansiedade, às vezes quer um abraço. E às vezes essa mãe e esse pai não sabem muito o que fazer e fala, para com isso, vai fazer alguma coisa. Às vezes é perguntar para esse filho, o que você espera de uma atitude minha quando você tiver uma crise de ansiedade, por exemplo. Às vezes um abraço, ou às vezes pegar na mão e falar, filho, vai ficar tudo bem, quer um copo de água? Levanta, vamos dançar, vamos passear, vamos dar uma volta de carro para você respirar um pouco? Então, uma atitude que eu recomendo sempre na orientação de pais é perguntar para esse filho que atitude ele gostaria de ter quando ele tiver com uma crise de ansiedade, por exemplo, ou quando estiver mal. E depois, pequenas atitudes, fazer um mimo. Levar um copo de água, dar um abraço, escrever um recadinho, olha, bom dia, filho, hoje vai ficar tudo bem. Né? Acho que são pequenos comportamentos que não são nada mirabolantes, mas que vai ajudar muito esse filho. Os medicamentos, então, eles ajudam, é claro, né? Ali no momento de crise, no momento de ansiedade, no momento do pico aí da depressão, mas é a terapia que vai ajudar a ir à raiz do problema. Exatamente. Terapia com a medicação é fundamental. Como eu falei, a medicação ela é ótima, ela é fundamental. Só que ela vai mascarar aquilo por um tempo enquanto a pessoa não muda o seu padrão comportamental. E na terapia que essa pessoa ela vai aprender, então tá, estou medicada e agora o que eu faço com isso? Porque depois que parar a medicação, volta se ela não tratar a mudança de comportamento. E precisa aceitar, né? Precisa aceitar que precisa de ajuda, de fazer uma boa análise, de você sim tomar remédios. Parar com esse negócio, mas eu não quero tomar remédio, vou ficar dependente, blá, blá, blá. Não entra nessa. Siga as instruções e tome remédios vindos da sua consulta com o seu médico. Não é do que o seu amigo toma. Ajude também as pessoas a te ajudarem. Ensine a elas o que é melhor para você, né? Você que é esposa, você que é marido, filho, mãe, como veio a pergunta da mãe, mostre, olha, eu gostaria que você fizesse assim, como ela falou tão bem. Olha, ajude o outro a te ajudar também. Isso é muito importante. Carolina, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Um beijo a todos que estão nos assistindo, né? E, gente, eu acho que uma dica que eu poderia dar para todo mundo que está assistindo é: depressão não é frescura. Por favor, que entendam isso, porque é tão sofrido ver as pessoas, às vezes, que mascaram isso, finge que tá tudo bem, na verdade não tá, e depois acaba se suicidando, infelizmente, por conta dessa vontade de querer tirar essa dor do peito. Então, simplesmente acolha e rede de apoio é minha dica.